Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Estamos aqui em mais um episódio dos Apóstolos de Fogo, né? Meu nome é Denis, estou no movimento Laziano Mariana há aproximadamente um ano. E hoje a gente vai falar sobre São Paulo, o apóstolo dos gentios, né? São Paulo, ele é de nome Saulo, né? O nome hebraico Saulo. Ele é um judeu da diáspora, da cidade de Tarso, uma das maiores cidades da Ásia Menor, né? Uma cidade bem desenvolvida, com comércio bem desenvolvido, bem situada geograficamente, né, estrategicamente, com portos e rodovias que davam acesso a grandes cidades. Ele era E o que é isso de judeu da dispersão, né? Após o êxodo, os judeus se dispersaram, né, da Palestina, né, da Terra Santa, né? Os judeus que moravam fora da Palestina dá-se o nome de judeus da diáspora ou da dispersão. Esses judeus, eles moravam dentro das cidades, né, do mundo helênico, mas moravam separados, em guetos. Os judeus, eles se protegiam, né, do paganismo dessa maneira. São Paulo vai ser mais tarde conhecido como o apóstolo dos gentios, né? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse título que ele vai receber, né? Pelos historiadores, enfim, pelos santos da igreja. Bom, na sua juventude, para concluir a formação da lei mosaica, ele vai para Jerusalém e estuda na escola de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados da época, né? Ele retorna a Tarso com um grande prestígio, né, de um mestre da lei, fariseu que era. Contar agora um pouquinho das coisas que de curiosidades, né, sobre São Paulo. São Paulo, como qualquer outro, né, como qualquer outro humano, ele tinha as suas más inclinações. Ele trazia consigo um sofrimento, que é narrado em Romanos 7, né? Um apetite da carne, enfim. Sobre a aparência dele, a tradição descreve ele como um homem de frágil aparência, né? No livro de Atos de Paulo e de Tecla, escrito no ano 160 a 170 depois de Cristo, há um texto que cita Paulo como sendo, abre aspas, um homem de pequena estatura, calvo, pernas arqueadas, vigoroso, monocelhas, nariz ligeiramente aquilino, cheio de graça, né? Bom, voltando para quando Tarso volta após conclusão da sua formação mosaica em Jerusalém, na escola de Gamaliel, ele começa em sua cidade, em Tarso, a ensinar, né, e ajudar os mestres da lei locais, os anciãos locais, né, para discernir o judaísmo ortodoxo, né, em Tarso. Enquanto isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele inicia a vida pública, né, na Palestina, né, ao evento da morte e ressurreição, e não se sabe ao certo se Paulo, sabendo desse Nazareno, ele vai para Jerusalém para sondar essa informação, né, esse suposto Messias, ou se ele vai para Jerusalém
por outro motivo. O fato é que ele vai para Jerusalém, ele participa do martírio que teve com Estevão, né? E esse evento só serviu para atiçar, né, o espírito farisaico dele. Enfim, após esse martírio de Estevão, né, no Sinédrio, aumenta a perseguição dos judeus para com os cristãos. Aí alguns cristãos saem da Palestina, né, fugindo dessa perseguição. Alguns informantes dão a exatidão geográfica que alguns desses cristãos, né, que haviam fugido, alguns estavam em Damasco. Paulo solicitou uma carta, né, de autorização aos sumos sacerdotes e foi autorizado. Ele levou essa carta e foi para Damasco. Lá em Damasco aconteceu aquele evento, né, que ele caiu por terra, ele foi convertido, né, foi batizado por Ananias, e o perseguidor passa a ser, a partir de então, perseguido, né? Até esse momento da conversão de Paulo, nem Pedro nem os apóstolos via como válido o batismo de não-judeus, né? Podemos citar Atos, né, capítulo 10, versículo 1, a Atos 11, versículo 18, que inclusive é um incidente em que Pedro, apesar de batizar, né, Cornélio, ele precisa se justificar aos judeus, né, por ter batizado um pagão, um não-judeu. Mas esse movimento acaba de conversão dos pagãos acaba que se desenrolando por si. E em Antioquia, um dos discípulos, né, Barnabé, ele é mandado, né, pelos outros apóstolos para fiscalizar essa nova doutrina, né, dos não-judeus, né, ao cristianismo. E ele acaba por não somente por fiscalizar, mas por autorizar e pregar a boa nova aos pagãos, inclusive chamando para esse intento Saulo. Em Atos capítulo 11, do versículo 25 ao 26, é narrado isso. Após esse incidente, Barnabé e Paulo, eles acabam desencadeando dentro da igreja mãe uma tensão entre os judeus, né, os cristãos judeus, e os pagãos, né, os gentios que aderiram à fé. Então vai ser convocado um concílio, né, em que Pedro irá tomar a palavra e confirmar a doutrina, né, aderindo, né, os não-judeus à fé cristã. Esse evento é chamado, né, dentro da história da igreja e na escritura como o primeiro concílio de Jerusalém. Enfim, e o cristianismo passava a crescer sobre todo o Império Romano. Paulo vai participar de 3 viagens missionárias, né? Ele saía convertendo pagãos e judeus e era perseguido, né, justamente pelos judeus que não abraçavam a fé. Inclusive, uma curiosidade sobre essa tensão, né, entre os judeus, né, os judeus cristãos, os cristãos que advinham do judaísmo e os pagãos, é um fato que é narrado por Paulo em Gálatas, capítulo 2, do versículo 14 ao 21, em que Paulo repreende Pedro, né, que mesmo decidindo pelos não-judeus, né, pelos incircuncisos, ele mantinha a tradição de não sentar junto com os pagãos, enfim. E Paulo repreende, né, vejam só, Paulo repreendeu o chefe da igreja, só que Pedro muito sabiamente voltou atrás, né, pois ele mesmo havia decidido anteriormente sobre a questão dos não-judeus e sabia que
consequências poderiam ser devastadoras, né? Esse incidente é uma curiosidade sobre essa tensão que havia entre os judeus. Bom, Paulo saiu em 3 viagens missionárias. Passou pela Grécia, pela Ásia Menor, pelo Ocidente, por Atenas, né, pela Grécia. Enfim, na terceira viagem missionária ele é preso em Roma, passa um tempo como cativo e mesmo assim ele continua evangelizando e cuidando dos rebanhos das comunidades em que ele havia fundado, né, em Éfeso, Coríntios, Colossenses, enfim. Mais tarde tudo indica que ele foi solto, né, nessa primeira prisão em Roma. E ele vai dar um testemunho de sangue, né? Depois que ele é solto, ele volta a pregar no Oriente, na Ásia, enfim. Ele novamente é preso, né? A tradição, ela explica que ele é preso uma segunda vez em Roma. E nessa segunda passagem na prisão, Paulo já previa o seu fim. Tanto é verdade que a segunda epístola a Timóteo é nítido o tom de despedida e instruções finais ao amigo na administração da grande igreja, né, que ele deixou a igreja de Éfeso a cargo de Timóteo. No período em que Paulo encontrava preso, os cristãos de Roma já encontravam em maus bocados pelo governo. Já havia tido o incidente do incêndio em Roma, né, que Nero havia aplicado aos cristãos, e inclusive o martírio de São Pedro. Segundo o mais antigo dos historiadores eclesiásticos, Eusébio de Cesareia, o martírio de Paulo data-se em meados do ano 67 depois de Cristo. Ao fim de tudo, o que é que a gente pode falar sobre o gênio de Paulo, seu coração, sua alma? Paulo foi um homem de envergadura ímpar na história da humanidade. Aos olhos da história, do historiador das origens cristãs, seu principal mérito talvez tenha sido ter compreendido imediatamente e melhor que os demais pregadores do Evangelho o caráter universalista da religião de Jesus, conduzindo o cristianismo a definir-se de forma mais clara e entrar decididamente na via traçada por seu fundador. Ele realizou perfeitamente o ideal dos grandes místicos na contemplação dessas verdades espirituais, com um olhar fixo nelas, para melhor penetrá-las. O coração de Paulo, disse de São João Crisóstomo, era o coração de Cristo. A partir do dia que se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, não teve outra preocupação, senão imitá-lo, viver Ele e para Ele, identificando-se com Ele. Após esse momento, seu esforço foi o de realizar em si os traços do Salvador. Quis que sua alma fosse a imagem viva de uma alma de seu mestre. Ele foi um imitador por excelência do Cristo. Como ele mesmo disse em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Depois de Deus, ninguém como Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.